Pensamento humano e sociedade, intertextualidade e outros fatores de textualidade. A textualidade é o conjunto de características que tornam um texto compreensível e comunicativo. Para que um texto seja considerado textual, ele deve apresentar algumas propriedades fundamentais, como coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. A coesão refere-se à forma como as partes de um texto estão conectadas linguisticamente. Isso pode ser feito através de pronomes, conjunções, sinônimos e outros mecanismos linguísticos que ajudam a unir frases e parágrafos. Por exemplo, em Ana foi ao mercado. Ela comprou frutas. O pronome ela retoma em Ana, criando coesão no texto. A coerência é a lógica e a consistência do texto, ou seja, a forma como as ideias são organizadas e se relacionam de maneira compreensível. Um texto coerente faz sentido e permite que o leitor entenda a mensagem. Por exemplo, em Eu estou estudando para a prova porque quero tirar uma boa nota, a frase é coerente porque as ações e intenções estão logicamente conectadas. A intencionalidade refere-se à intenção do autor ao escrever o texto. O autor deve ter um propósito claro, seja ele informar, persuadir, entreter, etc. Um exemplo disso é um anúncio publicitário, que tem a intenção de persuadir o público a comprar um produto. A aceitabilidade diz respeito à expectativa do leitor em relação ao texto. O texto deve atender às expectativas do leitor quanto à sua forma e conteúdo. Por exemplo, uma receita de bolo deve conter ingredientes e modo de preparo claros, atendendo às expectativas de quem deseja cozinhar. A informatividade trata da quantidade e qualidade de informações novas que o texto oferece ao leitor. Textos muito previsíveis ou muito complexos podem perder a informatividade. Uma notícia, por exemplo, deve trazer informações novas e relevantes sobre um evento recente. A situacionalidade refere-se à adequação do texto ao contexto em que é produzido e recebido. O texto deve fazer sentido dentro de uma situação específica. Por exemplo, um discurso formal é adequado para uma cerimônia oficial, enquanto uma conversa informal é adequada para um encontro entre amigos. A intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros textos. Um texto pode fazer referência, citar ou parodiar outros textos, criando um diálogo entre eles. Um exemplo disso é um poema que faz referência a um mito grego, estabelecendo uma relação intertextual com o texto mitológico original. Existem vários tipos de intertextualidade, como a citação, uso direto das palavras de outro texto, a alusão, referência indireta ou sutil a outro texto, a paródia, imitação cômica ou crítica de outro texto, e o pastiche, imitação do estilo de outros textos sem intenção cômica ou crítica. Alguns exemplos práticos de intertextualidade incluem um romance contemporâneo que menciona personagens ou eventos de clássicos da literatura, um filme que recria cenas ou cita diálogos de outro filme famoso, e uma canção que utiliza trechos de letras de outras músicas. Entender os fatores de textualidade, especialmente a intertextualidade, ajuda a enriquecer a leitura e a produção de textos. Reconhecer essas relações amplia nossa compreensão sobre como os textos dialogam entre si e como podemos utilizar esses recursos em nossa comunicação diária.